Estamos no ar. Família que enfrenta frustrações unidas, permanece unida. Problemas financeiros podem ser o estopim para outros problemas muito maiores, como desavenças, desentendimentos dentro da sua casa. O momento de crise e recessão que estamos vivendo traz ainda mais turbulências e inseguranças para grande parte dos lares brasileiros. Uns responsabilizam os outros pelos problemas que estão enfrentando. Você já pensou que todo esse desequilíbrio pode ser muito mais destrutivo se trouxermos para dentro do nosso lar? Será que tornar o planejamento financeiro um plano de toda a família, envolvendo todos em prol de um benefício comum, não seria muito mais bacana? Sim, Kátia, mas como? Como? Não sai daí. Fica aí, que é rapidinho, a gente está de volta e a gente vai te contar como. Estamos aqui de novo, sejam todos muito bem-vindos, que alegria! Vamos aqui o Agora Que São Elas, com essas meninas maravilhosas, e o tema é Din-din. Eu sou Rita Venturato, psicóloga, trabalho com emoções e dinheiro e pergunto aqui para essas meninas e peço que vocês fiquem pensando aí, pensem como contar para nós o que passa na sua cabeça. Quanto uma família aguenta de frustração junta? Quanta dificuldade a gente pode passar junto e dar certo? Ou será que chega uma hora que começa a espanar? Como é que a gente faz para cuidar disso? Pergunto aqui, queridas meninas, quem é que tem alguma história para contar de um momento de dificuldade que superou ou que espanou? Eu tenho. Bom, olha só, é na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, né? Diz que é. Dizem, né? Então, eu casei muito cedo e a gente construiu, a gente foi aprendendo a fazer gestão financeira, gestão do lar, trabalhar fora, cuidar de filhos, tudo junto. E a gente foi conquistando algumas coisas. Meu marido, meu primeiro marido, falecido marido, ele era empresário. E aquela vida de empresário, gente, que do dia pra noite se perde tudo. E a gente tinha mudado para o interior, a gente colocou a matriz lá, porque era um lugar melhor para criar os filhos. De repente, de um dia para o outro, ele fala para mim assim, a gente perdeu tudo. Eu morei 1 ano na casa da minha mãe, eu, ele e minha filha mais velha. E durante esse processo foi muito difícil, confesso sim, nós brigávamos, nós discutíamos, a minha renda passou a ser uma renda maior, eu sempre fui muito mais segura, muito mais, a que sempre economizou mais, então foi muito difícil o processo. Porém, ele era uma pessoa que estava disposta a sair da situação. Ótimo. Então demorou, mas nós saímos da situação. Não foi fácil, principalmente para ele que não tinha renda na época. Opa! É bem desafiador, né, Rita? Porque o que acontece? Já pensando solo, quando a gente está ali com a escassez da grana, do din-din, isso já reflete em estresse, é natural a gente ficar mais irritada, nervosa, etc e tal. E quando é em casal, piora, porque a gente tem a tendência de culpar o outro. Eu percebo dessa forma, a gente tem a tendência, principalmente que nem quando a Lili traz um caso como esse, eu imagino que deva ter acontecido isso, o culpar o outro, e culpar o outro não só pela situação, mas pelo dia a dia, pela escassez diária, por não poder ali mais adquirir certas questões, por ter dívida, então pode abalar sim. Olha, eu falo muito aqui dos meus antepassados, mas a minha bisavó, quando ela ficava sem dinheiro, ela dizia assim, eu já pode morrer, já vive muito, né? Então assim, já posso morrer, já vivi demais. A gente dava um dinheirinho pra ela, a gente já pode viver mais 5 anos. Então, eu sou do mesmo jeito. Eu quando fico sem dinheiro, fico, já pode morrer, já pode morrer. Eu acho, fora de brincadeira, que a gente aguenta sim, né? Na verdade, é a dificuldade que realmente
fortalece laços. Mas, pelo menos pra mim, eu acho que a gente tem que ter o vislumbre de que aquilo vai passar. Aquela situação, ela vai passar. Quando você não tem a esperança que aquilo vai passar, não tem amor que dure. O amor vai embora mesmo, né? Porque uma coisa é a gente sofrer em Paris, outra coisa é a gente sofrer debaixo da ponte. Então, mas quando a gente tem aquela... Não, isso vai passar. Por quê? Porque a gente está construindo, né, novamente para que isso passe. Aí a gente consegue. Não quer dizer que é fácil, né? A gente briga feito cão e gato, mas aí o desafio é realmente aguentar. Tudo bem, é passageiro. Porque existe uma pesquisa do IBGE de que a maioria, né, mais de 50% dos divórcios são realmente causados por problemas financeiros, né? Mas é só isso mesmo, né? Talvez já existia um desequilíbrio, já não tem mais confiança no outro, houve uma mentira, uma infidelidade financeira, né? Então, assim, tudo bem, ele perdeu tudo, ok, mas você estava a par da situação? Ou foi da noite pro dia, ele te escondia o que estava acontecendo? Então, também existem outras questões aí, não só o problema financeiro. E também, assim, eu atendo muito casais e, por exemplo, os relacionamentos, para eles se iniciarem, eles são pautados em algumas estruturas. E quando essa relação, ela se inicia pautado na relação financeira, por exemplo, como assim, Eliane? Às vezes, aquela mulher, por exemplo, a gente estava falando no outro programa de dependência. Então, você ali encontra uma pessoa, independente do gênero. E aquele status, aquela situação financeira é confortável, e a partir dali vai se estabelecendo uma relação. Quando você, em algum momento, o cenário muda, percebe que mudou o ponto de equilíbrio da relação, e aí dificilmente se estabelece essa configuração de se manter a relação. E você, Eunice, o que conta sobre isso? É impressionante o quanto essa questão financeira, principalmente nesse momento que ainda culturalmente está diminuindo, mas ainda o homem tem esse status de provedor, né? E eu passei particularmente por uma época, o meu marido sempre foi o provedor por um bom tempo em casa. E ele era funcionário público, então chegou um momento que o Tribunal de Justiça, ele não fazia greve, mas naquele ano ele decidiu entrar na greve. Moral da história, o Tribunal de Justiça fechou, ele ficou uns 3 meses sem ir. Só que isso, ele também prestava serviço, consultoria para alguns escritórios de advocacia como contador judiciário. Ou seja, essa renda que complementava muito, isso foi diminuindo, o fórum não começou a pagar, e aí eu começava a olhar para aquilo, e essa coisa que vocês falaram, a gente precisa acreditar que isso vai passar. Quando ele vivia isso, eu falava, calma, isso vai passar, isso é temporário, daqui a pouco você volta, mas dependendo do nível emocional, de desequilíbrio emocional e das crenças que você tem com relação ao dinheiro, fica muito difícil para outra pessoa que está vivendo aquilo, e uma das crenças que ele tinha extremamente limitante era que o homem valia o que tinha no bolso. Ou seja, gente, eu catei latinha, eu tinha uma Zafira na época, e eu passava com as crianças, para deixar as crianças na escola, eu pegava papelão. Eu falava, tem um monte de papelão. Meu pai fazia feira pra gente, fazia mercado pra gente, porque a gente passou por 3 meses bem difíceis. Então, olhar para isso e pensar que as crenças que nós temos, se eu não acredito que aquilo vai passar, aquilo cria uma proporção que pro outro é como se ele tivesse que manter a fé por si, de que aquilo vai passar. O outro que não tem fé nenhuma e que não acredita que vai passar, normalmente ele baixa a frequência, o humor vai a nível 0 muitas vezes, e quem está naquele lugar de que, olha, isso vai passar, tenha paciência, ele precisa ter paciência por ele e pelo parceiro. E aí a relação é difícil de continuar mantendo o padrão. Olha, muito, muito importante o que vocês estão trazendo aqui. Eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. E as crianças nesse rolo? A criança pode saber da dificuldade financeira? Ela deve saber? Ela é usada? Mas isso a gente só conversa depois que você, Kátia, trouxe esses colunistas maravilhosos pra gente. A gente se vê já já.
Não é que a Rita tá matando a pau lá, levando a mulherada para falar e questionar e provocar. É disso que se trata. Mas os colunistas também nos provocam a pensar. A Pá Falcão com o jogo da vida. A Raquel Abrejo com suas ações e seus resultados. E a Liana Peçanha falando de tendências e negócios. E aí vem todo mundo junto e misturado com o Paulo Maier falando de painel de arquiteturas e negócios. Olá, eu sou Silvia Zampilli, mentora e psicóloga, e estou aqui a convite da minha amiga Pá Falcão. E hoje eu quero falar com você sobre autossabotagem. A autossabotagem é uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir um objetivo. Através de pensamentos negativos, inconscientemente agimos no sentido oposto às nossas necessidades e desejos. Há uma unanimidade em afirmar que o processo de cura da autossabotagem requer primeiramente a tomada de consciência de que a pessoa está se sabotando e de todas as consequências disso. A origem do transtorno geralmente está no núcleo familiar e nos traumas vividos na infância ou na adolescência, pois é uma época da vida na qual construímos a nossa percepção e formamos uma base de comportamentos através das referências adquiridas no nosso meio social. Junto com todas as influências positivas que herdamos, vem também os traumas, os traços de personalidade que geralmente são herdados dos nossos pais ou daquela pessoa responsável pela nossa criação, que mesmo sem saber e sem querer, muitas vezes acabam nos trazendo sentimentos de culpa, rejeição, abandono, entre tantos outros. Algumas pessoas são mais sensíveis e vulneráveis às influências externas, por isso esse tipo de comportamento é grave e pode provocar doenças como a depressão, o transtorno da ansiedade, obesidade, cardiopatias e até o diabetes. Em casos mais extremos, o indivíduo é capaz de se automutilar, provocando ferimentos como uma forma de se punir e acabar com as possibilidades de felicidade e sucesso. É importante que o autossabotador perceba o quão grave é a situação e entenda a sua necessidade de tratar o problema. Trabalhar a autoestima é fundamental para que a pessoa seja merecedora de suas conquistas e consiga aceitar o próprio êxito. Os comportamentos mais comuns de quem está se sabotando são a procrastinação, o uso frequente de drogas ou álcool e a compulsão alimentar. E a gente ainda tem sinais de que essas pessoas estão se sabotando quando elas veem sempre o lado negativo das coisas, quando elas têm medo constante de errar, adiam tarefas importantes, insistem em ser autossuficiente e se comparam demais com outras pessoas. E se você se identificou com algum desses sintomas ou conhece alguém com estes sintomas, peça para procurar ajuda neste processo de autossabotagem. As terapias comportamentais são importantes aliadas para quebrar os padrões de pensamento e dessas ações, que acabam por enfraquecer as pessoas. Eu sou Silvia Zampilli, mentora e psicóloga, e me sigam nas redes sociais para saber mais sobre o meu trabalho. Olá, meu nome é Raquel Abrejo, eu sou mentora estrategista de vendas e liderança no varejo e empreendedorismo. E vou estar aqui com vocês toda semana no quadro Suas Ações, Seus Resultados. E hoje a gente vai falar sobre energia. Eu não estou falando daquela energia não da elétrica, essa luz que você está vendo aí. Estou falando da sua energia. Como anda? Uma das maiores reclamações que eu tenho sobre líderes, gestores dos meus clientes é da energia da equipe, a energia, o clima da empresa. Então, como anda a sua energia? Você tem prestado atenção? Porque a energia de onde você frequenta, de onde você está, de onde você convive todos os dias, depende mais de você do que do outro. Porque a sua energia é que faz e contagia os outros. Então você só recebe energia daquela que você dá. Então não adianta você ir para um lugar, para o seu trabalho, e estar com energia baixa,
com aquele clima, né, de tristeza, reclamando que tudo não vai dar certo. Porque se você leva essa energia para as pessoas, é essa energia que você vai estar recebendo. Eu tenho um caso de um cliente meu que toda vez que ele chega na empresa, ele está lá reclamando que nada está dando certo, de que todos os problemas acontecem, que ele não consegue resolver. E isso eu recebo depois a devolutiva da equipe dele, de que eles não trabalham bem por conta da energia negativa do gestor, do líder, que deveria sim trazer essa energia positiva, essa positividade, esse altruísmo para que as pessoas consigam trabalhar melhor. E não, ele está fazendo o contrário. E como ele vai reverter isso? Ele melhorando. Primeiro, ele tem que melhorar, você tem que melhorar. Então, se o seu clima, na sua empresa, na sua residência, com a sua equipe, com a sua família, não está bem, preste atenção em como anda a sua energia. Mas o que eu faço para melhorar? Você tem diversos fatores, cada pessoa se diferencia, se identifica com uma estratégia. Então, busque a sua. E se precisar ajuda, é só me chamar. E se você gostou do conteúdo e quiser saber mais, me siga nas redes sociais. Olá pessoal, sou Liana Peçanha da Limit Análise Estratégica de Indicadores e hoje eu quero falar para vocês desses jovens da geração Z que estão chegando no mercado de trabalho. Por que eu quero falar deles? Com esse mimimi de não poder bater, de não poder dar um tapa, dar castigo, que tudo é errado, né? Na minha época, muita gente apanhava de cinta. E hoje em dia eu já vi criança falando, me bate, que se você me bater eu vou dedar. Você vai preso, ouvi histórias sobre isso. Então, o que ocorre? Eu percebo muitas vezes que os pais não sabem lidar com isso. Não é porque não está batendo que você não tem que impor obediência dentro de casa. Tem outras formas de você colocar a obediência para você fazer com que essas crianças que estão crescendo e estão chegando no mercado de trabalho também sigam no mercado de trabalho obedecendo àquela autoridade, porque esses jovens da geração G que estão chegando, eles são nativos digitais. O que são nativos digitais? Eles trabalham com celular desde que eles são pequenininhos, diferente da gente, que foi apresentado para o celular, para uma tecla, mais recentemente. Então, eu vejo crianças de 2 anos, 3 anos, com uma agilidade no celular muito maior do que a minha, por exemplo. Por outro lado, eles, por causa dessa tecnologia extremamente que lhes facilita a vida, eles querem que se resolva tudo com uma certa rapidez. Então, por exemplo, se eles te passam uma mensagem por WhatsApp, eles querem receber o retorno daquilo que está sendo perguntado imediatamente. E o mundo não é assim. A gente não pode dar a resposta imediata. Muitas vezes a gente precisa de um tempo. E a única forma desse profissional que já nasceu digital, que está chegando no mercado de trabalho, conseguir trabalhar isso, é ele saber que existe uma autoridade para se respeitar, exige burocracia. Eu odeio burocracia. Imagine uma pessoa de 18 anos que não tem paciência nenhuma. Não é porque eu tenho mais de 60 que eu tenho paciência para a burocracia, mas a gente tem que aprender a viver com elas. Então, o que acontece? Se dentro de casa eu permito tudo para uma criança, ela chega no mercado corporativo sem saber os limites. Então, a gente tem que impor limites, sim, tem que impor castigo, sim, eles não precisam ser físicos, porque a gente está preparando a criança não para ser uma criança autônoma, mas para ser uma criança do mundo e que vive num mundo que tem regras. Então, é a forma de viver nesse mercado corporativo. Aqui é a Liana Peçanha, falando da casa Airbnb, espaço para eventos e treinamentos, e usando um chale da Sun Charms Joias. Procura a Malu, se você gostou. Obrigada, tchau. Olá, meus amigos do programa Agora Que São Elas, como vocês estão?
Eu estou muito bem, muito feliz de estar participando aqui do programa de hoje, tá? Essa conversa sobre relação de pais e filhos. Você sabe que a arquitetura pode contribuir muito para essa relação? É verdade, a arquitetura, ela contribui demais. Um dos grandes polêmicas que eu vejo há muitos anos, tá, em relação a pais e filhos, é a briga com relação à organização dos quartos. Meus filhos são bagunceiros e tal, mas e que condição os quartos dão para as crianças e para os jovens terem a facilidade? Tem quarto que você entra e começa a mostrar para as famílias que é muito difícil manter em ordem. Obriga uma coisa... Então, se você pensar, a arquitetura pode contribuir muito com isso. Com a arquitetura moderna hoje, não tem muitas portas, não tem nada, então tudo fica aparente. E os jovens gostam disso. Tá? E você consegue facilmente organizar, colocar no cabide, colocar na prateleira, e tudo aparente, tudo de uma forma bem moderna. Fica fácil do jovem também se encontrar naquele ambiente. Imagens e comunicação, tudo isso tem que estar de uma forma atual, na linguagem deles, para que o quarto funcione bem. Para que o quarto seja um espaço que ele se identifica, e quando ele se identifica, ele cuida, ele mantém. Então pensem nisso. Não é só o quarto que é de uma casa que é importante, é a casa inteira. Todos os ambientes precisam estar constantemente sintonizados com os pensamentos, com o dia a dia da família e da casa. Mas o quarto do jovem, que é o território deles, tem que ter uma atenção diferenciada e especial, para que eles se encontrem com aquele ambiente e ajudem a mantê-lo limpo, organizado, tá? E vai ser um ponto a menos de atrito e polêmica dentro das famílias. A Faz Produto, a minha empresa, está preparada, porque a gente trabalha bastante com arquitetura de interiores. Se você precisar de alguma dica, nos propôs. Os telefones estão aqui embaixo. A gente manda um especialista até sua casa, faz um planejamento visual. Olha, não é tão caro. Você vai ver que a relação custo-benefício é muito favorável. A arquitetura moderna ela é uma arquitetura muito, vamos dizer assim, cenário, muita coisa, mas facilmente executável e de um custo bem legal. Estou à sua disposição e até o próximo programa e o nosso próximo painel de arquitetura e negócios. Mas que bom que vocês estão aqui de volta e nós também. Obrigado, Kátia, por todas essas pessoas lindas que você trouxe aí. E agora vamos ao assunto. Dinheiro falta, dinheiro e as crianças, né? As crianças devem saber qual é a situação, não devem. Aí pintou aquela festa, você precisa lidar com seu filho ou com a sua filha, ele quer ir naquela festinha, mas a roupa, o presente, o estilo, e você tá ali, vai gastar, vai pôr no cartão de crédito, paga o mês que vem. Como é que a gente se vira com isso? Os outros podem saber que a gente não está bem de grana? As crianças podem lidar com isso? Como é que vocês veem isso, queridas meninas? Olha só que engraçado. Tem uma frase de uma música que diz assim, né? Se chorei, se sorri, o importante foi que emoções eu vivi. E emoções da minha vida não faltam. Casei cedo, tive 2 filhas, fui estudar depois de casada, depois cuidei da casa e fui trabalhar fora. Meu marido faleceu depois de 20 anos de casado, e aí chegou uma realidade. Claro, nós passamos por várias dificuldades juntos, mas chegou uma realidade que eu falei assim, opa, olha, é o seguinte, não vou conseguir sustentar isso, porque do dia para a noite tudo mudou. Chamei as 2, acho que não só pode como deve. É o seguinte, nosso cenário hoje é esse. Se a mamãe não trabalhar, arrumar mais um emprego, eu já trabalhava em 2. Professora, né? Se eu não arrumar mais um emprego, ou se a gente não cortar, vamos ter que cortar isso, cortar. Peguei e tudo muito bem organizado. Expliquei o motivo. O que eu ganho é isso, o que a gente gasta é isso. A conta não fecha. A mais velha tinha que estudar. E a gente priorizou. Priorizei o estudo dela, da mais velha, e da caçula. E a gente reorganizou. E aí era assim, ó, não dá, não tem como. E eu nunca me enfiei em dívida, porque aí ia aprofundar, né? Mas deixei elas conscientes do que estava acontecendo. Mas é raro, né? É raro, e até porque se a criança, enfim, se a família, ela não tem a consciência do que realmente está acontecendo, isso não possibilita uma reeducação financeira. Exato. E o que acaba acontecendo? Sem esse processo de mudar os hábitos financeiros,
a família pode se enrolar ainda mais. Isso é uma questão muito séria. E também tem outras questões que podem causar na criança, como problemas de relacionamento, de entendimento com os pais. Porque se o filho está acostumado a ir todo final de semana no restaurante, no parque, sair com os amigos, e de repente os pais proíbem e não falam o motivo, a criança vai começar a ficar muito frustrada e também vai culpar os pais. Então, nesse processo, é um processo que todos vão ter que aprender a viver de uma forma diferente, com esperança para que tudo mude, porque essa esperança e esse otimismo que irão sustentar a permanência, enfim, o fortalecimento da família para a superação da situação. Eu estou trazendo lembranças aqui hoje do meu filho, né, novamente, porque as crianças, elas dão conta, né? Outro dia o meu filho chegou para mim e falou assim, ele tem 13 anos, olha, quando eu tiver, o ano que vem eu vou começar a trabalhar, porque eu sou muito consumista e aí eu dou muito trabalho para meu pai e para minha mãe. Então, percebe? A criança, ela tem consciência da realidade. Agora, talvez falte, é isso que eu vejo no meu trabalho, essa responsabilidade e maturidade do adulto. Porque, às vezes, o pai e a mãe olham para isso como um fracasso, uma vulnerabilidade. Então, fala assim, não, mas eles não precisam saber, vamos poupá-los. Tá, fracasso, ok, é um momento difícil? E ali, então, é o contrário, né? Quando você coloca isso pro seu filho, não vai dar, e a criança, às vezes, vai falar, mas eu quero, mas meu amiguinho tem, aquela história toda, mas você está educando o seu filho já financeiramente também, e na realidade que ele vive. E aí ele vai ter mais consciência também, né, de quando ele estiver num relacionamento que precisa ter esse planejamento financeiro, né, enfim, no relacionamento, vivendo sozinho, mas precisa, né, eu costumo também trazer isso pro meu filho, né, porque, enfim, ele é uma criança, mas ele também precisa ter consciência daquilo que ele está fazendo, ele está aprendendo agora. E se eu sou adulta da relação não trouxer, explicar o porquê que não pode comprar, não pode desperdiçar, enfim, né, a gente precisa sim conscientizar as crianças. Meu filho tem 5 anos e a gente fazendo, né, essa educação financeira e tal, então ele tem lá a poupancinha dele, que ele vai botando no cofrinho e etc. Aí ele juntou, sei lá, uns 60 e poucos reais e vamos comprar não sei o que, vou comprar com o meu dinheiro, tá bom. Só que ele ainda não tem essa noção, né, do quanto custa as coisas e tal. E aí ele escolheu lá os negócios que davam uns 120 reais. O que eu fiz? Peguei o dinheiro dele e complementei o resto, passei no cartão. Até hoje ele fala que eu roubei o dinheiro. A minha mãe que roubou o meu dinheiro. Que você acabou com todo o dinheiro de uma vez só. Ou também, sabe o que as crianças, vocês já devem ter passado por isso. Mas eu não tenho dinheiro. Mamãe, passa cartão. Com certeza. Agora, lá vai, Eunice. Como se o cartão fosse fácil. Vocês estão falando, tenho 5 filhos de 5, eu tenho de 30, mas também passei pela mesma coisa, né? De olhar para eles. E eu lembro que o padrinho deles, ele normalmente chegava em casa com presente para os 3. Então eles são gêmeos, então o padrinho de um é padrinho dos 3, ou seja, sempre tinha que trazer para os 3. E chegou um ano que o padrinho chegou em casa e o menor falou assim, padrinho, você trouxe algum presente? Eu só olhei para a cara dele e o padrinho estava sem trabalhar. O padrinho foi embora e eu falei, nunca mais você vai pedir absolutamente nada para o seu padrinho. Sabe por quê? Porque o maior presente que ele podia ter te dado foi ter vindo aqui. Ele está sem trabalhar e essa dificuldade que ele está passando, em qualquer momento, qualquer pessoa pode passar. Então, a partir de hoje, você vai fazer aniversário, Natal, qualquer coisa, você não vai pedir nada. E é muito impressionante, porque eles, dali pra frente, eles nunca mais pediram nada. E às vezes o padrinho trazia, eles falavam, padrinho, se você não tiver dinheiro, tá tudo bem. Agora, o status, né? É difícil essa coisa do não ter.
e de dizer, de pôr a barra até onde, né? A gente fica à vontade de dizer de uma dificuldade financeira, Sim, porque perfeito. mexe Muito. com as emoções da gente, mexe com a vergonha, mexe com a culpa, mexe com a autoestima. Aliás, esse papo é bem bom, né? Autoestima e dinheiro, não é verdade? Eu até, para o próximo bloco aqui, pessoal, vamos falar sobre autoestima e dinheiro e também, e que tem muito dinheiro? E quando dá para dar tudo para as crianças? E quando dá para ter a lancha, o aviãozinho, né? Ou sei lá mais o quê? E aí, tá tudo resolvido? Segura aí, porque agora quem vem é a Kátia, vai trazer mais essas pessoas maravilhosas com os seus ensinamentos todos e já já a gente volta. Segura a polêmica aí, hein? Gente, eu tô amando. Bom, né, dizem que quando o dinheiro acaba, né, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, a gente está ouvindo lá algumas coisas sobre isso, mas aqui tá tudo em paz. A Framuraca falando sobre o quê? Ciência da felicidade. Aí vem a Giliane Mostaço falando para você que sim, investir é para todos. E para terminar os quadros de hoje, vem a Mônica falando sobre a oficina, que é o nosso corpo. Criar filhos respeitando a individualidade, com consciência para promover crescimento e bem-estar. Assim fazemos como os nossos pais. Eu sou Framuraca, estudiosa da ciência da felicidade. Sônia Silva Marcon, Ingrid Elsen, ambas doutoras em filosofia de enfermagem, elaboraram um estudo sobre as experiências de criar filhos. Elas começam dizendo que as mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas influenciaram de forma ímpar as concepções do ser humano em todas as manifestações do seu viver. A sociedade brasileira, por exemplo, passou por profundas transformações demográficas e econômicas, as quais repercutiram intensamente nas diferentes esferas da vida familiar. A urbanização associada a uma série de outras mudanças, como, por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a redução do número de filhos, constituem algumas das alterações que influenciaram sobremaneira a forma de criar os filhos. As concepções de criança variaram muito, mas se mantiveram em torno de 2 núcleos básicos: o comportamento e as atividades. Assim, inicialmente a criança era concebida como obediente e educada e tinha seu dia preenchido com atividades escolares e de ajuda, considerada obrigação nos afazeres domésticos e na lavoura. Na segunda geração, ela continua sendo percebida como obediente e educada, e seu dia passa a ser preenchido prioritariamente com atividades escolares e brincadeiras realizadas fora de casa, pois o trabalho passa a ter um caráter só de ajuda. Atualmente, a criança é representada como desobediente e sem educação para com todos, e tem seu dia preenchido por atividades escolares e de lazer, passando a maior parte do seu tempo livre dentro de casa. E o trabalho praticamente não faz mais parte da rotina das crianças desta geração. Os resultados indicam que, em função de crenças e valores, apesar de toda a tecnologia disponível, a criação dos filhos hoje se mostra como uma tarefa bem mais difícil, uma vez que parece exigir maior compromisso e responsabilidade por parte dos pais. Criar um filho é comparável a uma obra de arte na qual o artista vai pouco a pouco definindo os traços e a tonalidade das cores. É, acima de tudo, um processo inacabado, único para cada filho, um processo que vai sendo moldado, construído pelas interações ocorridas entre os pais e entre as pessoas que lhes são mais próximas, no qual se inclui os próprios filhos, os quais atuam como sujeitos do seu próprio viver. Eu sou Framuraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. Até lá! Olá, eu sou Giliane Mostaço, assessora de investimentos, sócia da RV4 Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos. No quadro Investir é para Todos, hoje falarei sobre como investir em ações e os cuidados que você deve ter. Primeiramente, vamos conceituar o que é uma ação. Ação é a menor parcela do capital social da companhia. É um título patrimonial e, como tal, concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio. A
Ao investir em ações, você não apenas está investindo o seu dinheiro na empresa, mas está se tornando um sócio dela também. Quando uma companhia decide expandir seu negócio para crescer, ela pode tomar empréstimos e financiamentos em bancos, porém isso gera um custo muito alto. Outra forma de buscar a expansão é realizar a abertura de seu capital na bolsa de valores, obtendo, portanto, sócios para investirem na sua expansão. Assim, quando você comprar ações da companhia, estará contribuindo na geração de valor para a empresa, assim como para a economia como um todo. Ações são ativos de renda variável e, como o nome já diz, é variável, portanto, não tem como você saber qual será a rentabilidade, pois o mercado apresenta variações ao longo do tempo. Ao adquirir ações, você pode ganhar dinheiro de duas formas básicas. A primeira é com a valorização, isto é, vendendo a ação por um preço superior ao da compra. E a segunda é com os dividendos e juros sobre o capital próprio, que essas empresas pagam à medida que forem crescendo e gerando mais lucro. Investir em ações não requer que você seja um especialista no assunto, mas é necessário entender que os resultados são no longo prazo, pois como é uma renda variável, haverá muita oscilação, uma vez que o mercado é dinâmico e está sujeito aos acontecimentos não apenas da saúde da empresa, mas da economia como um todo, e de acontecimentos no mundo inteiro que podem interferir ou impactar a empresa. Para investir em ações, você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores e automaticamente terá acesso à B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, onde você adquire as ações das companhias. O que você precisa saber ao comprar ações? Não invista todo o seu capital numa única empresa. Diversifique inclusive por setor de atuação. Isso é uma forma de diluir o seu risco. Conheça a saúde financeira da empresa, pois lembre-se, você será sócio dela. O retorno financeiro será no longo prazo. Acompanhe constantemente informações sobre a saúde financeira da empresa e entenda os movimentos do cenário macroeconômico para saber tomar a decisão mais assertiva quanto a comprar ou vender as ações da sua carteira. Se você investir em ações, mas não tem muito conhecimento ou tempo para estudar, conte com uma assessoria de investimentos e me siga nas redes sociais. Obrigada! Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano, querendo convidar vocês para mais uma vez falarem a respeito de saúde física, mental, saúde emocional, relacionamentos, lazer, cultura, administração do estresse. E no tema de hoje eu trouxe duas situações bem interessantes relacionadas ainda a Hipócrates, que a gente comentou no programa da semana passada. Líquidos corporais e alimentos que emagrecem. Na verdade, alimentos que emagrecem são condimentos que, associados à sua alimentação, podem estimular o organismo, tá? Eu queria fazer um comentário interessante. No programa do dia 13 de abril, me parece que a gente falou sobre câncer. Houve uma pergunta sobre se a eletricidade incidia na manifestação do câncer, por exemplo. Bom, é lógico que não se há pesquisas específicas e a eletricidade vem sendo usada pelo homem há muito tempo, mas eu acho interessante questionar e investigar, e o que se sabe é que um olhar direto para uma luz muito intensa pode provocar estresses no sistema nervoso da visão, né, os ópticos, e aí gerar um determinado trauma local. Isso pode afetar a visão, não necessariamente daí haja algum tipo de intervenção que venha a desenvolver uma doença de um tumor maligno. Mas a eletricidade usada como nós usamos hoje em dia, ela é totalmente benéfica e inócua ao corpo humano, tá bom? Muito bem. Líquidos do corpo. E aí, aonde a gente vai? A gente vai de novo para Hipócrates, o pai da medicina, né? E aí o que acontece? Lá atrás, na Grécia, ele estabeleceu que medicina e religião eram coisas totalmente diferentes. E ele começou a detectar o seguinte: doença é um fenômeno natural, não sobrenatural, e é um fenômeno que acade a qualquer pessoa, independente da classe social, independente da idade em que se encontra. Hipócrates aplicou todo o seu conhecimento e a sua experiência para definir objetivamente sintomas de doenças e explicá-las em termos de noção amplamente conhecido como 4 humores corporais, né?
Eu queria agradecer a participação de todos vocês e fico à disposição de vocês para perguntas, tá bom? Manda e-mail pra gente, ok? Beijo, pessoal. Boa semana. Obrigada. Olha, essa cor, eu não sei vocês, eu amei. Porque a gente fica assim, né, na primavera, a gente não fica feliz, fica olhando pra tudo quanto é lado, acabou aquele frio, inverno, show pra lá. E a gente já levanta com aquele desejo, com aquela vontade. E essa cor me deu isso hoje. Hoje eu levantei desde cedo pensando, nossa, com que roupa eu vou? Com a Programoda, claro, seja pra onde for. www.programoda.com.br tá em 70 lojas espalhadas pelo Brasil. Elas trabalham com manequim de 42 até 54. Isso significa que sim, você está incluída nesse mercado. Vem com a gente, vem ficar formosa, vem se sentir bem, se sentir bonita, porque é isso que acontece quando você vira cliente da Programoda. Você fica feliz, fica na moda e, além de tudo, ó, curte a vida. Programoda. Que bom que vocês estão de volta. Vamos lá, quero ver como é que todas nós vamos nos virar aqui com a seguinte ideia: autoestima e dinheiro, e muito dinheiro. Vocês já viram, já conheceram, já viram alguma história de alguém que ganhou muito dinheiro? Ganhou na loteria, ganhou uma herança, sei lá, tropeçou ali num poço de ouro. Já aconteceu? Já viram gente que ganhou muito dinheiro e por algum motivo tinha como dar tudo pro pai, pra mãe, pro filho, pro irmão, pro periquito, pro papagaio? Resolveu? Ficou feliz por isso? As crianças que receberam tudo e mais um pouco, ficaram legal? Vamos lá. Eunice, eu quero começar por você. Vai ser um prazer. O que é muito comum, chega adulto no consultório e que fica porque meu pai não deu, porque minha mãe não dá. Nós vemos adultos dentro desse lugar em que os pais deram muito, aliás, deram muito mais do que essa criança precisava. Só que enquanto pais, nós damos aos filhos além do que eles precisam, muitas vezes nós damos a partir dessa ferida do adulto que eu sou e que eu não recebi. Eu acho que eu podia ter tido outras coisas que os meus pais não me deram, e nesse lugar eu vou dar para os meus filhos além do que eles pedem ou além do que eles precisam. Nós transformamos nisso os nossos filhos em enormes cobradores. Eles acham que os pais têm obrigação de dar, e se num momento ou outro aquela situação diminui, eles acham que os pais têm que continuar fazendo, continuar dando, e eles levam isso para a vida adulta. Então eles buscam pessoas que sejam os cuidadores, os protetores, os doadores, e eles não assumem o lugar deles enquanto adultos. E é muito comum nós encontrarmos pessoas infantilizadas, pedintes mesmo, buscando atenção, afeição, apreciação e aceitação a partir do financeiro. Então, se o outro não me nutre, é quase como se fosse um vazio de alma, e ele vai se sujeitando, se submetendo. Fica aquela mistura. E uma mistura muito grande. E assim, também tem um outro ponto, que vocês já repararam, a pessoa que tem muito dinheiro, se ela vive ostentando, como ela se veste, aonde ela frequenta? Porque tem aquela brincadeira, né? Quem tem não fica mostrando que tem. Agora, quem não tem quer fazer aquela presença. Então, eu penso e vejo isso no meu trabalho, essa forma de compensar. Porque, por exemplo, o que eu pergunto para os pais: mas como é que era com você? Você tinha? Você sempre recebeu? Não. Então, por que você está fazendo isso? Não, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Sim. Só que isso, gente, está criando uma sociedade de crianças fragilizadas, de estrutura de ego descompensadas, né? Então, eu lembro uma vez que eu atendi uma criança, e aí tinha uma atividade, tinha uma regra, ela não quis cumprir, aí ela virou e falou assim: também eu não vou vir mais aqui. Aí eu falei: não é você que decide. Não, eu vou pedir para minha mãe me levar em outra psicóloga. 5 anos, entende? Então eu olhava e falei: nossa senhora, pensei, né? Então a gente precisa rever isso enquanto adultos e educadores. Olha, uma vez, faz uns 2 anos, eu presenciei uma cena que eu falei, gente, não é possível.
Meu filho tem um coleguinha de escola, e aí nós estávamos numa casa de praia e etc. E aí o menino cismou que o pai tinha que ter uma lancha, né? Aí o pai disse, não, mas meu filho, eu não vou comprar uma lancha, mas o fulaninho tem uma lancha! E assim, 4 anos de idade, né? Gritando e berrando porque eu quero uma lancha. E os pais dele são muito bem de vida e poderiam comprar uma lancha se quisessem. Porém, não tinham uma lancha porque não queriam ter uma lancha. Perfeito. Né? Agora, o que eu fiquei muito abismada foi com uma criança de 4 anos se comparando a outra criança e gritando e berrando que queria uma lancha. Minha gente, não era um lanche, era uma lancha, sabe? Então eu fiquei olhando aquela cena assim, pensando, qual é a criação, né? Qual é a educação? Porque não é possível. Mas interessante que você traz os dois casos. Um que tem é mal educado e o outro que tem e é bem educado. Sabe discernir se é para ter uma lancha ou não, enquanto que o outro fica berrando. Desculpa, Monique. Não, eu só ia comentar a questão de que às vezes o que a criança quer e precisa não é nem a lancha, talvez seria o passeio, um tempo de qualidade com o seu filho, né? Ah, tudo bem, eu não tenho uma lancha, ok, então vamos passear de lancha, alugar lá o dia, fazer o passeio e dar um tempo de qualidade para essa criança, ela vai entender que não era a lancha que ela queria, era o tempo de qualidade ali com seu filho. No caso específico, eu acho que não. Não, só puxei. Ele tinha bastante tempo de qualidade. Entendi, era só para puxar esse gancho. Por e isso acho dizer, que né, que não adianta você comprar o teu filho, você precisa ter um tempo de qualidade para ele, são outras necessidades. Desculpa, só tempo de qualidade é educar, né? Tempo de qualidade é educar. Então, se era um tempo de qualidade junto, mas permissivo, não. Ok, aí eu concordo com você. Que depois eu vou. Por isso que eu acho importante a conversa, né? A comunicação transparente dentro de casa, porque mesmo tendo muito dinheiro, é preciso impor limites. Né? O que você pode pedir e o que você não pode pedir. O seu poder de decisão é até aqui. Olha, você vai sentar e comer tudo e a sua decisão vou ter que sentar e comer tudo, né? Mas, agora, falando um pouquinho, quando você fala ter dinheiro é ter autoestima, conheço gente que teve herança, viu? Descobri o tio que morreu fora do país e a única herdeira era ela, gente. Uau! E veio e falou assim, comigo não acontece. Sabe qual é a história da minha vida? A história da minha vida é assim, ó. Meu avô era rico e perdeu tudo. Fulano era rico. Tem rico na minha família? Tem. Isso é essa a história. Mas assim, ter muito dinheiro não significa ter autoestima. O dinheiro não resolve tudo. Por isso que ele é uma parte importante, muito importante, porque inclusive interfere em relacionamento. Comprar as coisas que a gente deseja deixa a gente feliz? Deixa. Mas o dinheiro não resolve problemas emocionais. As crianças precisam ser colocados limites para elas, para que elas entendam, né? Até onde que se eu posso trocar de psicóloga. Vou falar para minha mãe, hein? Para trocar de psicóloga, gente. Falta de limite. E aí envolve a questão, para os pais poderem, né, repassar alguma questão para os filhos, primeiro eles precisam ter esse entendimento do que representa o dinheiro na vida da família. O dinheiro é para a realização de sonhos, o dinheiro é para quê? E mudar crenças financeiras também. Por que eu digo isso? Nós temos uma cultura em que o dinheiro ele é visto de uma forma até negativa, muitas vezes. Então, quais são as crenças mais comuns? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, dinheiro é escasso. E quando os pais repassam isso para as crianças, eles já estão formando pessoas que já vão crescer com essas crenças. E claro que isso vai impactar. Acredito que até Eli falou isso, não lembro se no segundo bloco, da importância de reprogramarmos as nossas crenças, entendendo que sim, que faz parte, que na nossa vida a gente precisa dessa energia para poder de fato prosperar, crescer, e que a prosperidade não se limita à questão financeira, ela passa por outras questões, e os pais, eles precisam ter essa responsabilidade de repassar isso aos filhos. E você sabe, aqui pra gente fechar, né, tá chegando a hora de fechar aqui o nosso programa, o dinheiro não traz felicidade, como diz Machado de Assis, para quem não sabe o que fazer com ele.
Então, dinheiro é importante falar sobre dinheiro, mas é importante você saber o que você quer, você saber o que você precisa e você saber que dinheiro é só um intermediário entre você e o mundo. Agora, se a pessoa for meio louca, se ela quiser mais status do que, na verdade, qualidade de vida, se ela sobrepujar, né, o amor ao dinheiro, o dinheiro ao amor e fizer essas confusões, aí vai dar ruim, com dinheiro ou sem. Agora, é preciso saber ganhar dinheiro, é preciso saber guardar dinheiro, é preciso saber prosperar. E para as crianças, pode dar um presente para o seu filho, mas dê responsabilidade também. E cobre. Não é tudo que uma criança quer, que ela precisa e se quer que ela merece. Então, há medidas em tudo isso. Então, agora encerrando, Kátia, a bola da vez é você. Como eu sempre digo, né? Tem os preferidos e os prediletos. Os preferidos são os colunistas, as apresentadoras, mas os prediletos são meus patrocinadores. Os que me fazem rir, isso mesmo. Rijarda Aristóteles, um clube de mulheres de negócios de Portugal, que te ajuda a internacionalizar a sua empresa na língua portuguesa. E claro, a Kika Chamas está com a gente há tantas temporadas, te traz a oportunidade de você ser uma representante aí na sua cidade, levando produtos dermocosméticos para suas amigas. Quer mais que isso? Mais que isso só se você for lá na Jane Unique ou se você chamar a Marisete para te pentear e te maquiar. E depois, o que você tem para ensinar? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém, sabia? Lá na Best Live, você pode fazer o teu programa para você ensinar alguém. Isso mesmo, vai lá gravar. Tem lugar para você fazer seu podcast, tem lugar para você fazer os seus encontros, seus eventos. Best Live, ali, logo ali, em Alphaville. Bem-vindo ao quadro Empreender Feminino do programa Agora é que São Elas, que já está na 17ª edição. É um prazer ter você aqui. Eu, Rijarda Aristóteles, presidente do Clube Mulheres de Negócios Portugal, e a nossa querida embaixadora master, doutora Catarina Zúcaro, advogada. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você, não é uma reflexão, uma conversa. Todo mundo fala sobre marcas hoje. Você já parou para pensar sobre a sua marca? Será que a sua marca é de fato uma marca sustentável? Mas afinal de contas, o que é marca sustentável? Eu me atrevo a dizer, e eu quero partilhar isso com você, que marca sustentável é aquela que consegue transmitir o que de fato é a sua empresa e, principalmente, qual é o impacto positivo que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço faz na sociedade como um todo. E aí, como é que está a sua marca? E aí eu quero trazer aqui uma conversa também com a Catarina. Catarina, como é que nós podemos, aliás, fazer para nós termos as nossas marcas registradas? É difícil fazer isso? Não, é super prático fazer o registro da marca. Pelo site do INPI, você junta a sua logo, cadastra-se e faz diretamente pela internet. Não há problema nenhum para fazer esse registro. É prático e também não é tão caro fazê-lo. A questão é, antes de qualquer coisa, antes de fazer logotipo, antes de fazer papelaria, cartões de visita, trate de fazer o registro da marca. Porque imagina, você faz o registro, gasta um dinheirão e depois essa marca já existe ou confunde-se com alguma que já também existe. Perda de dinheiro e perda de tempo. Faça essa pesquisa e boa sorte. Então, hoje nós falamos sobre 2 tipos de visão da marca. A marca que tem um propósito, você tem que ver isso antes, e a marca formal que você tem absolutamente que registrar. Então, olha aí que boas dicas você teve aqui no nosso quadro Empreender Feminino. Nos vemos seguramente na próxima semana. Olá, pessoal! Nosso tema Dermari de hoje é a argiloterapia, que é um tratamento totalmente natural e que vem conquistando espaço na área da estética dia a dia. Existem várias cores de argilas, dentre as quais a Dermari possui 7 delas: branca, roxa, rosa, amarela, vermelha, preta e verde. Elas são ricas em minerais e oligoelementos que beneficiam o tratamento da pele, como ação antioxidante, anti-envelhecimento, tonifica a pele e auxilia no tratamento de acne, suaviza as manchas e também auxilia no tratamento de emagrecimento. Ela pode ser usada no rosto e corpo e também no couro cabeludo, no tratamento de caspas.
Hoje eu quero saber que comunicação o seu corte tem expressado. Isso mesmo, o corte de cabelo, ele fala muito sobre a gente. Que momento você está da sua vida? O corte está realmente conectado e linkado com o seu momento atual? Isso mesmo, eu sou a Jane no Janiuri, que posso te ajudar a conectar esse momento. Muitas das vezes um corte com camadas, movimento, é alguma coisa que está vivendo na vida. Outras vezes é uma linha, mais naturalidade, uma disciplina. Isso depende do seu momento atual. Não tem certo, não tem errado. E sim o momento do corte que combina com a cor e faz essa junção e se conecta. E aí sim, sua imagem comunica só de você chegar no local e se expressar. Não é bacana, hein? Me do my two-step. Vale a pena a segunda-feira, quando chega esse horário, eu olho para você e falo, ufa, acabou, mas com gostinho de quero mais. Segunda-feira, 21 horas, tem sempre mais aqui no Agora que São Elas.